Graça e paz, povo de Deus, bom estarmos juntos. Esse é o programa Semeando Vida. Eu sou o apóstolo Cristiano, pastor Márcio Bretas, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz, você que nos acompanha aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Márcio, a gente tem uma consciência, meio deturpada. Hoje em dia a igreja ela se tornou aquilo que Deus falou que ela seria. Vai chegar o tempo que não vai ficar pedra sobre pedra. Mas a igreja que Deus idealizou, ela tem surgido, ela tem acontecido na sua palavra, no seu ensino, no seu cuidado. Mas algumas pessoas não entenderam muito bem essa proposta, de Cristo edificar uma igreja. Quando Paulo escreve os Romanos, no capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Isso aqui não tem a ver com a Assembleia de Deus, com a Batista, com a Metodista, com a Semeando Família. Isso não tem a ver com a placa, com a denominação, com o CNPJ. Isso tem a ver com a igreja de Cristo, que não tem um endereço de culto, que não tem um endereço de reunião, tem a ver com essas muitas partes, onde talvez a gente não perceba. Quando a gente fala da igreja perseguida, a igreja perseguida é aquela que estão deixando as pessoas dentro do templo, fechando a porta e colocando fogo. É aquela que entram com uma metralhadora na mão e atiram, aquela que entra com um facão e sai cortando a cabeça. Essa é a igreja perseguida. Mas em pensar, porque nós estamos aqui e não temos essa perseguição, está errado, porque é um corpo só. Há uma parte do corpo de Cristo que está sendo perseguido. Então a Semeando Família, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, também é uma igreja que está sofrendo perseguição. Mas o interessante é que a gente tem se isolado, pastor. Algumas reuniões que a gente faz, elas acabam fazendo mais mal do que bem, porque na geografia onde nós estamos, essa não é a necessidade, esse não é o propósito. Estamos deixando de ser a igreja que Deus nos chamou para ser, porque estamos olhando para os nossos próprios interesses. Então as nossas reuniões agora, e é claro que Deus ele vai continuar restaurando, salvando, edificando, trazendo aquilo que é o propósito dele de bênção, de cura, bênção financeira. Nada disso estou dizendo que é pecado, mas estou dizendo que o propósito da igreja não é esse. Ainda que a gente vai ver algumas pessoas sendo abençoadas para abençoar. O Senhor dá semente àquele que semeia, mas o propósito da igreja é esse cuidado com os irmãos. E eu creio, pastor, que sim, estamos vivendo esse tempo que o amor de muitos está se esfriando, mas nós vamos viver um avivamento como igreja, como corpo de Cristo, não só na nação chamada Brasil, mas em todas as nações. Onde houver uma igreja perseguida, a nossa igreja está sendo perseguida. Onde tem um irmão sendo ali morto por causa do evangelho, é o nosso irmão, faz parte do corpo, e nós vamos nos interessar e nos envolver, como se nós estivéssemos sendo perseguidos, ou como se nós estivéssemos sendo sentenciados à morte. Isso é muito sério, pastor. Na realidade, a gente entende assim que a instituição, igreja, instituição, ela fragmentou aquilo que é, na realidade, o corpo, se a gente pode dizer assim, porque se a gente está aqui entre aspas, num conforto, aonde entendemos que não somos perseguidos da forma que a turma que estão nesses países aí são perseguidas, na realidade uma falta daquilo ou na realidade é o sentimento de egoísmo. Por quê? Um exemplo, se eu sou casado e tenho situações fora do meu casamento, eu não estou me preocupando se eu estou ferindo aquele que tem uma aliança junto comigo, que é um só, o homem e a mulher se tornaram uma só carne. Mas se eu sou indiferente, ainda que eu saiba que eu sou uma só carne, que eu tenho uma aliança com uma pessoa, mas faço algo fora daquilo que é esse compromisso, esse relacionamento, e não estou me preocupando com quem quer uma carne comigo, então tem alguma coisa errada. Tratando aquilo que é a igreja, instituição, é da mesma forma. Tipo assim, se o que estão fazendo com os nossos irmãos lá fora, isso não me incomoda, cara, é um compromisso que eu sei que eu tenho, mas eu não estou me importando com o que ele está sentindo, entende? Porque se o esposo se importa
com que a esposa sente, cara, ele não vai fazer algo que vai trazer algum tipo de ferida Então, para deixa ela. eu pegar carona ainda. Se tudo isso é por conta de Cristo, né? A igreja, Paulo está dizendo assim, o homem apegar-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. E grande esse mistério, não entre a mulher e o marido, não em relação à família, mas entre Cristo e a igreja. Então, se a gente não vê essa comunhão de relacionamento da maneira que você está colocando, com essa importância, né, como se fosse realmente uma só carne, a gente está com dificuldade de entender o evangelho, pastor. Dificuldade. Aí a gente entende assim, pastor, quando Jesus foi preso, Pedro não era crente, ele acompanhava e estava vivendo ali umas situações, aprendendo, mas ele ainda não estava totalmente, convertido, tanto que ele vê Jesus sendo preso, mas ele nega Jesus. Tipo assim, não é comigo, meu irmão, é com ele, deixa eu ficar quietinho aqui. A igreja hoje, muitos agem dessa forma. É com o irmão que está lá na África, com o irmão que está no Irã, o irmão que está na Síria, eu estou aqui, né? Quem mandou ele para lá? Ninguém mandou ele para lá. Então existe essas situações dessa negação dentro da própria pessoa. O que eu posso fazer se estão perseguindo lá? Mas daqui a pouco a perseguição pode chegar aqui, né? Então, se nós fazemos parte do mesmo corpo, cara, precisa ter algum sentimento em nós em relação a esses que estão aonde nós não podemos ir, que estão fazendo o que nós não estamos fazendo. Mas aí precisa mudar aqui dentro, né, pastor? Porque as pessoas estão buscando a igreja, entendendo a igreja como lugar de receber, né? Como um lugar de troca, um lugar de negociação, convívio social. Eu estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno, não sei, né? E não tem a dimensão daquilo que é o propósito de ser igreja. Por isso eu acredito que muita gente acaba agindo dessa forma indiferente, né? Com os irmãos que estão vivendo tudo isso hoje. E além disso, né, a gente vai vendo algumas construções, pastor. O apóstolo Paulo, ele escrevendo 2 Coríntios, ele diz algo interessante, né? Ele fala de tudo aquilo que ele passou de naufrágio, de perseguição, de ter recebido chibatadas, ter sido preso, ter ficado em naufrágio, ficado no mar à deriva. Ele fala disso tudo. E no final ele diz assim: eu tenho tido trabalhos, canseiras, ficado sem dormir, passado fome e sede. Isso quando o evangelho. Tem me faltado casa, comida e roupa. E no 28 ele diz assim: além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Ele diz no 29, quando alguém está fraco, eu me sinto fraco. Olha a comunhão. E quando alguém cai em pecado, eu fico aflito. Hoje em dia na igreja, se alguém cair em pecado, a gente está celebrando, cara. Acaba de enterrar, né? Eu sabia. Se a gente não se preocupa com as igrejas, pastor. A gente tem uma palavra profética neste lugar. A gente tem uma palavra de confronto, né? A nível de entendimento. Da pessoa ser curada, ser liberta, ser restaurada e de principalmente tomar vergonha na cara e deixar de fazer algumas coisas que faz para poder alcançar a verdade do evangelho. Mas há dentro de nós essa preocupação dessa verdade que liberta, porque tem um monte de outros lugares, cara, que está dando balinha, que está dando pirulito, enganando aquilo que verdadeiramente é a igreja de Cristo. Nós precisamos despertar como voz profética nesse tempo para fazer a diferença como sal e como luz, pastor Márcio. Foi o exemplo que o apóstolo Paulo deixa, né? Ele amava, e tem um discurso de Paulo onde a igreja chorou muito, né? Um discurso de despedida, né? Então o povo amava Paulo, mas Paulo não passava a mão na cabeça de ninguém, cara. Paulo, ele confrontava, ele trazia... Ele confrontou Pedro. Peraí, Pedro, quando você está com o gentio, você faz igual os caras. Quando você está com o judeu, eu não estou te entendendo, Pedro. Entendeu? Então ele confronta Pedro, que andou diretamente com Jesus. E aí hoje, pastor, a falta muitas vezes de confronto é que tem causado isso. As pessoas não entenderem qual é o propósito. A falta de confronto, mas também tem pessoas que são confrontadas e não aceitam esse confronto. Pastor, final do programa, vou trazer uma palavra para você. Existe verdadeiramente uma igreja sendo perseguida. E existe hoje, pastor, infelizmente, né, membros de igrejas perseguindo a igreja. Tem um propósito maior daquilo que é o chamado ministerial de cada denominação, não importa a geografia. Somos um corpo.
E quando o corpo não está bem, a gente faz parte da solução, a gente não faz parte do problema. Seja resposta nesse tempo em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz.